Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Uma possibilidade começou a incendiar completamente os bastidores do Cruzeiro e mexer diretamente com o coração da torcida celeste. O nome de Murilo, zagueiro do Palmeiras, voltou a ser ligado à Raposa nas últimas horas, e muitos cruzeirenses já começaram a levantar uma pergunta carregada de emoção: será que o bom filho a casa torna? A simples especulação já foi suficiente para criar enorme repercussão nas redes sociais. Porque Murilo não é visto como apenas mais um jogador que passou pelo Cruzeiro. Ele é tratado por muitos torcedores como um daqueles atletas que carregavam identidade forte com o clube, mesmo em momentos extremamente difíceis da história recente da Raposa. O defensor surgiu muito jovem, cresceu dentro do ambiente celeste e rapidamente chamou atenção pela personalidade em campo. Forte fisicamente, seguro na marcação e com boa saída de bola, Murilo foi um dos poucos nomes que conseguiram sair valorizados num período turbulento vivido pelo Cruzeiro. Depois da saída, o zagueiro construiu carreira sólida, ganhou destaque nacional e hoje é tratado como um dos defensores mais consistentes do futebol brasileiro. Atuando no Palmeiras, acumulou experiência em jogos grandes, títulos importantes e crescimento técnico enorme. E talvez seja justamente isso que faz a torcida sonhar ainda mais com um possível retorno. Porque convenhamos, imaginar um zagueiro desse nível voltando ao Cruzeiro mexe muito com qualquer cruzeirense, principalmente num momento em que o clube tenta consolidar de vez o retorno ao topo do futebol brasileiro. Nos bastidores, pessoas ligadas ao mercado afirmam que o Cruzeiro acompanha constantemente situações de jogadores identificados com o clube. E Murilo aparece como um nome extremamente respeitado internamente, tanto pela qualidade técnica, quanto pela relação construída com a torcida durante sua passagem pela Raposa. A reação dos cruzeirenses nas redes sociais foi praticamente imediata. Muitos começaram a repostar fotos antigas do zagueiro com a camisa azul, relembrar atuações marcantes e até imaginar uma dupla defensiva dos sonhos, caso ele realmente retornasse ao Mineirão. Existe também um fator emocional muito forte nessa história. O torcedor gosta de ver jogadores que cresceram no clube voltando em outro patamar. Parece uma espécie de reconhecimento, como se o atleta retornasse mais maduro, mais forte e pronto para ajudar na reconstrução definitiva da equipe. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. E sinceramente, isso costuma mexer muito com a arquibancada. O futebol vive de memória emocional, e Murilo deixou uma impressão positiva enorme no Cruzeiro mesmo num período complicado. Claro que existem obstáculos gigantescos para uma negociação desse porte. Murilo hoje pertence ao Palmeiras, um dos clubes mais fortes financeiramente da América do Sul. Além disso, o zagueiro segue valorizado no mercado nacional e internacional. Não seria uma contratação simples nem barata, mas no futebol, bastidores mudam rapidamente. Às vezes um jogador deseja novos desafios, clubes alteram planejamento ou oportunidades inesperadas aparecem. E o Cruzeiro parece disposto a pelo menos monitorar qualquer possibilidade envolvendo nomes desse nível. Outro ponto importante é o perfil técnico do zagueiro. O Cruzeiro busca cada vez mais jogadores experientes, competitivos e acostumados à pressão de grandes jogos. E Murilo se encaixa perfeitamente nisso. Hoje ele chega muito mais pronto do que na primeira passagem pelo clube. Tem também a questão da liderança. Muitos torcedores acreditam que o Cruzeiro ainda precisa fortalecer o sistema defensivo emocionalmente em partidas grandes. E jogadores rodados, acostumados a decisões, costumam fazer enorme diferença nesses momentos. Nos bastidores do futebol brasileiro, existe uma percepção de que Murilo amadureceu muito atuando no Palmeiras. Trabalhar em ambiente vencedor, disputar títulos constantemente e jogar sob pressão ajudaram o zagueiro emocionalmente em partidas grandes. E jogadores rodados, acostumados a decisões, costumam fazer enorme diferença nesses momentos.
Nos bastidores do futebol brasileiro, existe uma percepção de que Murilo amadureceu muito atuando no Palmeiras. Trabalhar em ambiente vencedor, disputar títulos constantemente e jogar sob pressão ajudaram o zagueiro a elevar o nível competitivo de forma impressionante. A torcida do Cruzeiro começou inclusive a comparar o possível impacto dele com outros retornos históricos do futebol brasileiro. Jogadores que saíram jovens, cresceram fora e depois voltaram como peças muito mais completas e importantes. A elevar o nível competitivo de forma impressionante. A torcida do Cruzeiro começou inclusive a comparar o possível impacto dele com outros retornos históricos do futebol brasileiro. Jogadores que saíram jovens, cresceram fora e depois voltaram como peças muito mais completas e importantes. Só que nem todo mundo acredita nessa possibilidade. Parte dos torcedores trata o assunto mais como sonho distante do que como negociação real. Afinal, convencer um atleta consolidado num clube como o Palmeiras exige projeto esportivo muito forte e condições financeiras importantes. Mas o simples fato do nome começar a circular já foi suficiente para gerar esperança. Porque isso mostra também como o Cruzeiro voltou a pensar grande no mercado. Pouco tempo atrás parecia impossível imaginar especulações envolvendo jogadores desse nível técnico e valorização. Outro detalhe interessante é a identificação da torcida com Murilo. Diferente de atletas que passam rapidamente pelo clube, sem criar conexão emocional. Ele sempre foi visto como um jogador comprometido, sério e com postura profissional forte. Isso pesa muito quando o torcedor pensa em possíveis retornos. Enquanto isso, os debates nas redes sociais seguem intensos. Alguns acreditam que o Cruzeiro deveria fazer esforço máximo para tentar uma contratação desse tamanho. Outros defendem que o clube precisa manter responsabilidade financeira e evitar loucuras no mercado. Existe também a questão da concorrência. Um zagueiro do nível de Murilo naturalmente desperta interesse de outros clubes e até mercados internacionais. Então qualquer possibilidade de negociação exigiria estratégia muito bem construída da diretoria celeste. Mas sinceramente, só imaginar Murilo entrando no Mineirão novamente vestindo azul já cria uma atmosfera diferente na cabeça do torcedor. Porque defensores identificados com o clube costumam construir relação muito forte com a arquibancada. E talvez essa seja justamente a parte mais poderosa dessa história toda. O futebol não vive apenas de números, contratos e negociações. Vive também de narrativa. E a ideia do bom filho à casa torna sempre mexe profundamente com a emoção do torcedor. O Cruzeiro parece cada vez mais interessado em montar não apenas um elenco competitivo tecnicamente, mas também um grupo com identificação forte, personalidade e conexão emocional com o clube. E Murilo encaixaria perfeitamente nesse conceito. Agora resta saber se tudo isso ficará apenas no campo do sonho da torcida ou se realmente existe chance concreta de um movimento mais forte nos bastidores. Mas uma coisa já ficou clara: o nome de Murilo ainda possui enorme peso dentro do coração cruzeirense. E se um dia ele realmente voltar ao Mineirão como jogador do Cruzeiro novamente, dificilmente será recebido apenas como reforço. A sensação provavelmente seria de reencontro. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.